Amanhã é o jogo do ano pro Galo. Vale vaga na semifinal da Libertadores contra o Fluminense na Arena MRV. Tem que tirar o prejuízo, né? Derrota por 1-0 no jogo de ida. Vamos convidar o Rodrigo Rocha pro nosso Globo Esporte, tá lá na Arena, porque vai ser especial pra torcida, né? Estamos aqui na Arena e olha do lado de quem que eu tô, o troféu da Libertadores, jogo amanhã importantíssimo para quem quer conquistá-lo. Não à toa, casa cheia. Restam pouquíssimos ingressos para o jogo, mais de 40 mil torcedores são esperados aqui na Arena para essa partida contra o Fluminense. E eles podem ter a volta de um jogador importante. O Saravia disse pra gente no final de semana que quer voltar nesse jogo. Também a expectativa do Gabriel Milito, a volta do Saravia, o treino de hoje vai definir. Assim como o Alisson, que voltou também de problema físico, já treinou com o grupo ontem e também deve treinar no grupo hoje à tarde. Último treino antes dessa partida de amanhã. Vem cá entre nós, torcida do Atlético tá meio angustiada esperando esse primeiro gol do Bernard no retorno, né? São 17 jogos nessa volta e ainda não saiu nenhuma grande atuação, mas ele gosta de jogo grande. Amanhã contra o Fluminense pode ser o momento de virar essa história. Lá na linha, o assistente viu que a bola saiu e deu um tiro de meta. É Bernard na trave! E o Bernard não pode perder um gol desse, né? A volta pro time do coração, após 11 anos no exterior, ainda não está sendo exatamente como ele gostaria. Desde que reestreou no Atlético há 2 meses, Bernard disputou 17 jogos. Não fez gol, nem deu assistência. Cobro muito, mas também não posso exceder os limites, né? Eu venho jogando uma função completamente nova na minha carreira. Ele se consagrou como atacante de lado de campo. Nas últimas temporadas, passou a jogar como um meia centralizado. Mas no time de Gabriel Milito, Bernard teve que se encaixar numa nova posição. Ser um desses caras que joga pela ponta ali atrás dos 3 atacantes, principalmente do lado direito, é algo que eu não tinha feito até então. Então são muitas coisas que eu tenho que me adaptar. Um cara que se cobra muito pelo que ele já fez, pelo que ele já deu pelo clube. Falo pra ele, meu, relaxa, esquece tudo que já foi, vive o presente que as coisas vão dar certo. Ele sabe que eu confio muito na capacidade dele. Ele joga pro time e dá tudo de si para o time. Tem um grande coração, tem uma mentalidade ótima e muita experiência. Amanhã ele tem uma chance especial de deslanchar nessa volta ao Galo. O jogo mais importante da temporada até aqui, Fluminense, quartas de final da Libertadores. A competição que mudou os rumos da carreira do Bernard. Em 2013, ele foi convocado para a seleção brasileira. Nossa Senhora, que alegria nas pernas tem aquele guri. E vendido para a Europa após ser campeão da América jogando muita bola. E a torcida argentina, que temia um show de Ronaldinho Gaúcho, acabou vendo brilhar um baixinho de 1,62 m de altura. Bernard fez 3 gols contra o Arsenal de Sarandi na fase de grupos. E na semifinal, fez um gol decisivo contra o News Old Boys. Com um pouquinho mais de paciência, ele vai dar esse retorno que o torcedor espera, porque se trata de um grande jogador. E situação melhor do que essa contra o Fluminense não poderia existir. Vai ser mais uma guerra e espero que dê tudo certo diante da nossa torcida. A previsão é de mais de 40 mil torcedores para empurrar o Atlético rumo à classificação para a semifinal da Copa Libertadores. O Atlético perdeu o primeiro jogo por 1-0, por isso precisa vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não tem mais aquela história de critério de gol fora de casa, esse regulamento que tirou, por exemplo, o Atlético da semifinal de 2021, naquele confronto contra o Palmeiras. E o Galo segue se preparando, finalizando neste momento as atividades para definir o time que vai a campo amanhã. A dúvida é o seguinte: será que esse jogo contra o Bragantino, uma vitória contundente por 3-0 com uma equipe mista, vai ter influência na cabeça do Milito para montar a equipe para o jogo de amanhã? Será que alguns jogadores aproveitaram tão bem a oportunidade que podem pintar no time? O Rubens, por exemplo,
é um jogador que a torcida pede muito. Até perguntei pro Milito sobre isso na coletiva, se caberia Rubens e Arana. Ele falou, cabe, mas uma resposta mais genérica. O próprio Igor Gomes, na vaga do Bernard, que não tem tido boas atuações, são algumas dúvidas. Em relação a desfalques, ficou aquela expectativa se o Saravia poderia ser relacionado para esse jogo. O Milito não descartou totalmente a presença dele. A gente vai saber daqui a pouquinho, quando o Atlético soltar informação sobre esse treino, mas muito improvável a participação do Saravia, uma lesão muscular, pouquíssimo tempo de recuperação. A 1xBet é o patrocinador do meu vídeo e uma empresa global de apostas que colabora com o Barcelona e outros clubes de futebol. Oferece grandes ganhos, pagamentos rápidos e apostas em esportes e esportes, campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões e outros. Para participar, clique no link fixado nos comentários, inscreva-se, faça um depósito e use o meu código promocional Atlético Minigalo para dobrar o seu depósito até R$ 1.560. Ao clicar no link fixado, você apoia o meu canal e me ajuda a criar mais vídeo para vocês. Clique no link, cadastre-se e faça seu palpite para o vencedor. Quem deve estar na lista de relacionados é o garoto Alisson. Ele já participava desse processo de transição, deve ser liberado totalmente e fica como opção no banco de reservas para o técnico Milito. Esse Atlético se preparando para enfrentar o Fluminense. Inclusive, a gente tem sonoras do Everson, porque ele foi entrevistado nesta tarde na Cidade do Galo, nesta véspera da partida. E o que você me destaca desta coletiva, hein, Vini? O Everson falou bastante, sobre esse jogo de amanhã. Vamos ouvir, então, a primeira resposta do Everson. E ele fala sobre esse lema, do eu acredito. O Atlético tem se mobilizado aí nas redes sociais também para que os jogadores do atual elenco comprem essa ideia. Então ele fala sobre essa campanha e como isso pode ajudar o Atlético no jogo de amanhã. Nós jogadores acompanhamos também, a nossa maior referência, nosso capitão hoje do nosso time, onde junto com o clube fez um vídeo colocando toda a história do clube, 2013, 14, 2021, aquele jogo, apesar da gente ter sido campeão com muitos pontos à frente, até o jogo do título foi um jogo sofrido, onde a gente estava tomando 2-0 e conquistamos a virada ali em menos de 6 minutos. Contra o Flamengo, 4 penalidades, onde daria o título para a equipe do Flamengo e onde eu pude fazer 2 defesas, 2 para fora, a gente conquistou o título da Supercopa. Então, com certeza, é a história do Atlético, é a história desse elenco também. O elenco que passou por momentos adversos e conseguiu reverter as situações. Então, esse é o espírito dentro do vestiário. A gente acredita tão fortemente quanto o torcedor que a gente é capaz de reverter esse resultado, conquistar uma vitória e, consequentemente, a classificação para os 4 melhores da competição. O Everson falou também sobre como deve ser a estratégia do time. O Atlético começa o jogo com 1-0 para o Fluminense, no placar. Precisa de fazer pelo menos 2 gols para avançar direto. Como é que deve ser então, Everson, a postura da equipe na partida de amanhã? Primeiro é saber jogar o jogo, saber que a equipe adversária tem uma vantagem, saber que eles podem jogar com essa vantagem. Isso é normal no futebol brasileiro. Quando a gente teve a vantagem também contra o São Paulo, a gente soube usar muito bem ela na Copa do Brasil. Logicamente, a Libertadores é uma competição diferente, então é a gente saber que a gente tem que estar equilibrado. A gente vai trabalhar agora aí durante a tarde para que a gente possa furar um pouco esse bloqueio da equipe do Fluminense, que com certeza vai vir jogar reativa, mas tem jogadores de velocidade que propicia esse jogo deles. Então, a gente saber que é uma equipe perigosa, que pode ser que jogue reativo contra a gente saber jogar equilibrado, não dar tanto espaço para eles mesmo atacando, para que a gente corra menos riscos de contra-ataque e, consequentemente, a gente consiga jogar o máximo possível dentro do campo do adversário, para que a gente conquiste sim o primeiro gol, que coloca a batalha em empate, para aí, consequentemente, a gente, no final, buscar a nossa classificação. O Everson falou também sobre a possibilidade de pênaltis. O Everson já participou de 4 disputas de pênaltis com a camisa do Atlético. Venceu 2. Essas 2. Uma foi contra o Boca Juniors na Libertadores de 21, oitavas de final. Ele até bateu o último pênalti que garantiu a classificação do Galo. E a outra disputa, aquela emblemática contra o Flamengo, 24 pênaltis para cada lado na Supercopa de 2022. O Everson também teve um papel decisivo. E aí ele foi perguntado: se precisar bater, Everson, tá preparado? Ele respondeu da seguinte forma: vai depender muito do trabalho da semana, da opinião do treinador, do professor. Com certeza eu vou estar apto primeiramente a poder ajudar defendendo,
E se precisar bater também, eu vou estar trabalhado e treinado para poder bater. Eu tenho essa qualidade, tenho esse diferencial como goleiro também, por já ter feito batidas de pênalti, falta, e me sinto bem à vontade se precisar dar essa responsabilidade para bater. Estou pronto para poder ajudar o Galo de todas as formas possíveis para que a gente possa sair classificado nessa noite de Libertadores. Tá, então, o Everson, e vou te falar, viu, para quem se recorda aí da batida dele contra o Boca Juniors, o coração foi na boca, foi uma bicuda, né? Foguete. O que importa é que fez o gol, mas o coração disparou naquele momento, meteu o torpedo, a bola foi lá no... Virar placares, né, pro Atlético não é novidade, até mesmo em campanhas de títulos, talvez em 2014 ficou bem marcado na Copa do Brasil e em outras situações tantas da história do Atlético. 1-0 pro Fluminense, é um placar mínimo, não tem gol qualificado fora de casa, já disse aí o Vini. Mas, Olélio, quais são as chances de classificação do Galo, assim? O que você projeta pro Atlético amanhã? A expectativa do torcedor com casa lotada. O Atlético, no mínimo, espera uma vitória, uma decisão nos pênaltis amanhã? Ô, Léo, um abraço. Eu vejo que o Atlético tem plenas condições de inverter o resultado aqui amanhã e, quem sabe, até conseguir uma classificação no tempo normal. A gente sabe que o Mano Menezes é um técnico estrategista. O que me preocupa bastante é que o Mano sabe armar, né, uma defesa e colocar o seu time para jogar nos contra-ataques, mas se houver uma imposição do Atlético com o seu futebol que ele um dia já mostrou, encurralando o adversário, vai ficar ruim pro Fluminense, né? E aí vai passar também, porque tendo volume de jogo, criando oportunidades, você não pode desperdiçar. Aí o Paulinho vai ter que ser efetivo, né? E mostrar o porquê ele é o artilheiro do Galo na Libertadores, um dos artilheiros do clube na temporada, o próprio Hulk, se o Davidson jogar também, enfim. Time pra jogar o Galo tem de sobra. Mas os caras precisam jogar. Eu tenho certeza que no domingo, né, essa atuação do time misto, ela trouxe uma motivação extra para os caras que são considerados aqueles titulares, porque o Atlético vinha jogando mal em casa e essa atuação contra o Bragantino ela foi boa e foi surpreendente, para te falar a verdade. Mas o Bragantino não tá ganhando de ninguém. Amigão, o Atlético Goianiense é o lanterna, o Atlético não ganhou, né? Só para lembrar. Com Cuiabá. Empatou com o Cuiabá em casa. É o vice-lanterna. Então, o Atlético, eu repito, tem plenas condições de passar pelo Fluminense aqui. E é como você disse, nas últimas temporadas, inverter uma situação já não é um fato tão novo assim pro Atlético, né? E outra coisa, né? O Atlético, quando precisou provar a força do seu elenco, ele não foi tão bem em outros momentos. Igual você está dizendo, mas contra o Atlético Goianiense não ganhou. Sim. E tal. E quando o Atlético teve aquele departamento médico recheado, jogadores convocados por seleções, ele precisou provar a força do seu elenco, ele teve muita dificuldade com o Gabriel Milito. No final de semana, o Milito decidiu poupar jogadores. E aí precisou provar a força do seu elenco. E pelo menos nesse final de semana, às vésperas de um jogo decisivo, o Atlético obteve sucesso. E o Vini Odimar até levantou a possibilidade no início do noticiário desse time misto aí, talvez ganhar pontos com o Milito e quem sabe mudar um pouco da estratégia que ele tem para enfrentar o Fluminense. Será que alguém vai ganhar espaço nesse jogo contra o Fluminense? Você que acompanhou o jogo no final de semana, ao lado do Vini e do Pedro também, Di. E é por isso que eu também acho que o Atlético tem condições de passar, assim, tranquilo não vai ser, né? Mas de passar e conseguir a classificação. Me chamou muita atenção, o Atlético colocou no ar o Hulk conversando com os jogadores reservas, né, no domingo, e o Hulk falava com eles assim: olha, o Milito tá observando todo mundo hoje, vocês têm que ir, tarará, e incentivando eles, falando exatamente isso. Ele pode tirar deste jogo algumas peças pra fazer o elenco bem. E eu senti, Léo, pela primeira vez nessa temporada, um Atlético mais coletivo. Não é o coletivo do jogo, mas mais junto.
Eu senti eles mais juntos. Mais unidos. Mais unidos. E senti assim, mais, sabe aquele sangue no olho, aquele negócio de vai. No intervalo de jogo, o Hulk fez aquele trabalho, né, que os reservas normalmente fazem, vão ali pro meio e recebem os titulares, né? E ele foi lá na humildade junto com todos os outros. Enfim, e toda essa manobra que o Atlético tá fazendo em termos de marketing, mas também de incentivo. E aí, eu tive a chance também de descer e acompanhar lá os vestiários, as entrevistas coletivas, coisa que normalmente a gente não tem muito comentários, que a gente fica na cabine. Olha, eu senti um Atlético um clima, né, de, assim, a gente tá junto, agora todo mundo provou que tem e tal. O Milito não, que o Milito é muito na dele, né, gente? Ele passa, assim, leso, né? Ele fica muito na dele. Mas eu senti isso. E vou te dizer uma coisa. Olhando assim, né, das possibilidades, se realmente o Saravia não conseguir jogar, e aí acho que é uma condição que o Milito não vai forçar, né? Porque você colocar também um jogador a meia boca, a chance de substituição é muito rápida, né? Ainda mais num jogo tão pegado como vai ser esse. Eu acho que quem vai ter chance é o Mariano. Eu acho que ele vai optar, ele não vai colocar um zagueiro ali, como ele fez no jogo lá. Eu acho que ele vai colocar o Mariano mesmo, segurando lá e tal. Mariano, você não sobe, como ele não subiu no último jogo, né? O Rubens é que estava subindo o tempo inteiro, mas eu acho que quem vai ganhar a chance é o Mariano.